Fala, moçada, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês, gurizada. Quero falar com você sobre as últimas do Tricolor, afinal de contas, hoje é dia de Grêmio, hoje tem Palmeiras e Grêmio às 9h30 da noite, jogo esse que tu vai acompanhar o pós-jogo, a pós-partida aqui no nosso canal. Então tu termina a partida, vem pra cá, o jogo vai começar às 9h30, vai terminar ali pelas 11h30, por aí, então tu vem pra cá, a gente vai assistir a coletiva do Renato juntos, nós vamos falar da vitória do Tricolor, se Deus quiser, pra gente poder encaminhar nossa permanência na Série A e também pensar já na Sul-Americana e planejar o nosso 2025. Porque nós, embora a gente saiba mais ou menos o que pode acontecer, não estamos falando abertamente com o próprio Grêmio, correto? Agora o Grêmio começa a se movimentar nos bastidores para saber as possibilidades para 2025. Nos últimos dias eu trouxe aqui para os senhores que o Grêmio teve o oferecimento de Crespo. Lembra do Crespo? Passou pelo São Paulo, estava no Al Ain, lá dos Emirados Árabes. Nessa semana ele inclusive pediu demissão por lá. Pois é, ele foi oferecido ao Grêmio por empresários. O Grêmio gostou da ideia, o nome dele começou a circular nos bastidores, por aqui e tal. E o que o Grêmio fez? Foi atrás, foi fazer uma sondagem. O Grêmio teve como resposta do Crespo, gurizada, que ele não tem interesse em voltar para o futebol sul-americano neste momento. A ideia dele é migrar para a Europa. Ele quer dar um salto a mais na sua carreira. Mas tem aquele detalhe, tem o querer do treinador e tem o que vai acontecer. O Tite mesmo foi né, que não queria voltar a trabalhar aqui no Brasil depois da seleção, que queria ir lá para o velho continente, queria dar uma chegadinha lá na Europa e tal. Não conseguiu, o mercado não abriu as portas e ele acabou voltando para o Brasil, trabalhando no Flamengo. Então, a história do Crespo pode ser que seja bem diferente? Pode, mas também pode ser que seja igual. O Grêmio procurou, ele através do seu empresário, acabou respondendo desta forma, mas o empresário do jogador não quis perder a viagem do Grêmio, né? Não quis perder o interesse do Grêmio e ofereceu outro treinador argentino, Matias Almeida, treinador de 50 anos, que hoje está no AEK ou AEK da Grécia, né? Depende de como tu faz a tua pronúncia. Tem quem diga que é AEK, outros dizem que é AEK, enfim. Ele começou no River Plate, tá? Começou no River Plate ali em 2011. Naquela época ali o River Plate tinha caído para a segunda divisão. Ele bota o River Plate na elite mais uma vez. Depois ele foi para o Benfica, também a mesma situação. Sobe com o time para a primeira divisão. E um outro detalhe, ele ficou de 2011 a 2012 no River, depois de 2013 a 2015 no Benfica. Aí ele vai pro Chivas Guadalajara, lá do México. Por lá ele fica de 2015 a 2018. E, assim, os trabalhos dele, eu tô falando dos anos, pra vocês entenderem que é um cara que ele fica bastante tempo, tá? Ele não é um cara que fica um pouco faz aqui, outro ali, outro ali, outro ali. Como o Peseiro, que a gente falou recentemente aqui, que é um técnico que ele tem vários clubes na sua carreira e ele fica muito pouco tempo. Esse é diferente, esse já fica mais tempo. Então é um técnico que chama atenção nesse ponto também. Depois ele vai pro San José, da MLS e até no AEK, o AEK, né, no caso, lá da Grécia. O que eu quero falar pra vocês dessa história toda aqui, tá? É um cara campeão. Ele tem o perfil de campeão. Ele no River e no Benfica, ele acabou conseguindo acesso, tá? Nos dois times. Depois, quando ele vai pro Chivas, na temporada 2015-2016, ele vence o Apertura, que é a primeira parte lá do Campeonato Mexicano. Depois de 16-17, a temporada 16-17, ele vence o Clausura, que é o fechamento lá do campeonato deles, tá? No mesmo ano, ele vence a Supercopa Mexicana com o Deportivo Guadalajara. Depois, em 16-17, na mesma temporada inclusive, ele vence o Clausura mais uma vez. Aí ele chega no ponto máximo da sua carreira, talvez, onde ele vence a CONCACAF, que é a Libertadores lá do pessoal da América do Norte. Ele vence a CONCACAF League, né, a Liga CONCACAF, com o Deportivo Guadalajara. Então por lá foram, vamos lá, conta comigo aqui, uma Supercopa Mexicana, uma Apertura, uma Supercopa Mexicana mais uma vez, depois um Clausura, e aí ele chega com
com a CONCACAF. 5 títulos ele venceu por lá. 5 títulos. Aí ele vai pro AEK, ou AEK, né? Onde ele vence a Taça da Grécia e também o Campeonato Grego. É um cara que tem um perfil campeão, tá? Ele é um cara novo, ele tem 50 anos, ele é um cara que tem um perfil campeão, embora tenha uma carreira já de bastante tempo, começou em 2011 pelo River Plate, por onde ele passou, ele conseguiu feitos. A ideia quando ele foi pro River era o quê? O acesso, conseguiu. Quando ele foi pro Benfica, mesma situação. Quando ele foi pro Chivas Guadalajara, no caso, no México, conseguiu 5 títulos. Foi pro São José lá, ele não conseguiu, é o único, né? Mas aí MLS, enfim, aí ele vai pro AEK da Grécia e aí ele consegue os títulos que eu já falei aqui, que no caso que é a Copa Grega, né? E a Taça Grega, no caso, e também o Campeonato Grego. É um técnico que tem um perfil campeão. O Grêmio está analisando essa possibilidade, foi um técnico oferecido, o Grêmio foi buscar, no caso, o Crespo, teve esse nome colocado ali na roda de conversa e agora vai passar por uma análise do CDD do Grêmio. E aí, quero saber de ti, Matias Almeida, técnico argentino, 50 anos, oferecido aí ao Tricolor. Te serve ou não? Comenta aqui embaixo. Teu placar para hoje à noite, hein? Eu acho que 2-1. O Grêmio deve manter o time que enfrentou o Fluminense, né? Deveremos ter em campo o Marquezinho, João Pedro, Rodrigo Eli, Gemerson, Reinaldo, tendo o Dodi, Vidiaçante e o Edenilson, Soteldo, Bright White e Aravena. Esse é o time que deve ir a campo hoje à noite para enfrentar o Palmeiras às 9h30 da noite lá no Allianz Parque. Terminou o jogo, vem pra cá, tô te esperando às 11h30, por ali, né? Vai ter os acréscimos, pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois, mas eu tô te esperando aqui no nosso canal. Grande abraço e até a próxima. Tchau!